a sabedoria que nos fortalece, ou fortalecidos no Senhor. E hoje nós estaremos mais uma porção dessa palavra, fortalecidos no Senhor através da presença e da unção. Amém? Então, peço que você aí possa abrir a tua Bíblia, se você está com a Bíblia aí, se não está, acompanha a nossa leitura. Nós iremos ler alguns textos aqui, acompanhar alguns textos, mas nessa noite eu quero falar sobre isso, sobre fortalecido no Senhor através da presença de Deus, fortalecido no Senhor através da unção do Senhor na minha e na sua vida. Amém? Nós estamos aí no capítulo 21 de Provérbios, é o devocional de hoje. Eu quero trazer algumas coisas também do devocional de hoje e a gente poder pensar juntos em nome de Jesus. Então, é certo que Deus ele é presente na minha e na sua vida. É certo que Deus é presente na humanidade. Deus, quando fez o homem, Deus fez o homem para ser a sua representação na terra. Mas Deus fez o homem, soprou no homem a sua vida, a sua presença. Porque Deus jamais deixaria o homem sem a sua presença. A presença de Deus ela é fundamental na vida de um ser humano. Você precisa do Senhor. Você precisa de Jesus. E aí com a presença de Deus, nós fazemos toda a diferença nesta geração. A gente acompanha a história bíblica e nós vemos o quanto a presença de Deus fez diferença na vida de homens e de mulheres. O quanto a presença de Deus, ela pôde mudar histórias, pôde fazer a diferença em tempos bíblicos diferentes. Nós encontramos em Êxodo 33:14, quando Deus envia Moisés para libertar o povo do Egito. Moisés olha para Deus e diz assim: se o Senhor não for comigo, eu não conseguirei. Então, e aí Deus olha para Moisés e diz: eu vou contigo, eu sou, estará contigo. Porque Deus sabia que a sua presença faria toda a diferença. Assim também como a unção de Deus, ela traz recompensas para a nossa vida. A presença gera diferença. A unção, ela gera recompensa. Em Isaías 61, o profeta diz, e o próprio Jesus também usa esse texto: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Olha só, Ele me ungiu para apregoar o ano aceitável do Senhor, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para trazer libertação aos cativos. Você percebe que a unção do Senhor, ela gera recompensas na nossa vida. Enquanto a presença gera diferença, a unção gera recompensa. É sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite, em nome de Jesus. E aí eu quero orar com você, após ler esse texto de Efésios capítulo 1, verso 3 e 4. Eu amo esse texto. Se você está com a Bíblia aí, abra Efésios capítulo 1, versos 3 e verso 4. Enquanto a unção gera recompensa, a presença faz toda a diferença. Enquanto a unção gera recompensa, a presença faz toda a diferença. A Bíblia diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Olha o que esse texto fala de presença e fala de unção. O texto está dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a presença, que nos abençoou, a unção, com todas as bênçãos espirituais na região celestial em Cristo. Uma unção liberada na sua direção, porque Deus nos escolheu nele a presença, e antes mesmo da criação de todo mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Uau, você percebe aí nesse texto unção e presença, presença e unção, fazendo a diferença e gerando recompensa na minha e na sua vida. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo do Senhor, eu te agradeço pela essa oportunidade de podermos ler, meditar e receber uma porção da tua palavra. Que o Senhor nos abençoe com graça, sabedoria, temor no coração acima de tudo, para ministrarmos aquilo que o Senhor deseja. Que a tua palavra alcance os corações nessa noite, segundo o teu querer e a tua vontade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom saber que há uma presença na nossa direção. Uma presença que vem para nos ajudar, nos socorrer. Na presença de Deus encontramos vida. Na presença de Deus encontramos vida, a vida que nós precisamos. Deus cuida daqueles que procuram estar na sua presença.
procuram a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele pode lhe dar. Procuram a Deus porque sabem do seu valor e da sua importância, e não pela bênção que o Senhor pode lhe dar. A presença, ou seja, a autoridade, a unção, ou seja, a separação. Então nós possuímos a presença de Deus e também a unção de Deus. Se Deus fez você é porque Ele quer ser presente na sua vida. E acima de tudo Ele separa você nessa geração para o adorar. Deus quer a sua vida para adorar Ele. Deus quer você adorando a Ele. Deus não quer, escute meu irmão, Deus não quer você entregando a sua vida em outros lugares a outros deuses. Deus quer você oferecendo a sua vida para adorar a Ele, para render graças a Ele, para o reconhecer na sua vida e acima de tudo aceitar o chamado do Senhor que Ele tem para a sua vida. Então enquanto a unção gera recompensa, a presença faz a diferença. Enquanto a unção gera recompensa, a presença faz a diferença. O texto de Efésios que nós lemos diz: bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. O texto não está falando de um passado, o texto está falando de um presente e futuro. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais na região celestial em Cristo. Em Cristo já temos a presença de Deus e a unção que nós precisamos. E ele diz: porque Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Esse é o desejo de Deus para a sua vida hoje. Hoje nós vivemos uma época diferente. Hoje nós vivemos em um mundo diferente. Hoje nós vivemos em circunstâncias diferentes, mas o Deus é o mesmo. Saiba disso. O mundo está diferente, mas o Deus é o mesmo. A circunstância é diferente, mas o Deus é o mesmo. Os tempos são diferentes, mas o Deus é o mesmo. O tempo mudou, mas Deus não mudou. Deus não muda, a presença dele é a mesma, o poder de Deus é o mesmo, a unção de Deus é a mesma. Deus continua fazendo coisas extraordinárias, milagres incríveis e sobrenaturais na minha e na sua direção. Deus é o mesmo. Então o que nós precisamos é a mesma fé que aqueles homens que marcaram as escrituras tiveram naquele tempo. Salomão apresenta aqui nesse texto de Provérbios 21, que nós escrevemos no devocional de hoje, nos 3 versículos do devocional, 20, 21 e 22, Salomão diz: tesouro e azeite há na casa do sábio. Salomão está apresentando a casa do sábio, ou seja, em outras palavras, Salomão está falando da vida do sábio, ou seja, a casa daquele que obedece a Deus, a casa daquele que ama a presença de Deus, a casa daquele que ama a unção de Deus. Esse será abençoado com a tesouro e com azeite. Com tesouro e azeite. E nessa casa não haverá desperdício, mas haverá benefício. Uau, olha o que Salomão está dizendo sobre a sua vida. Preste atenção. A sua vida, ela não pode ser um desperdício. Ela tem que ser um benefício nessa geração. Você não é chamado pela presença de Deus para ser um desperdício. Você não possui a presença de Deus para desperdiçá-la. Você não possui a unção de Deus para desperdiçá-la. Escute isso, Deus, Ele não coloca a sua mão em algo que vai ser desperdício. Deus, Ele coloca a sua mão em algo que vai ser benefício. Se Deus colocou a sua mão na sua direção, na sua casa, preste atenção, porque a sua casa, ela precisa ser um benefício para essa geração e não um desperdício. O que você anda fazendo por aí, meu irmão e minha irmã? Uau, ei, qual é o estilo de vida que você tem levado? Qual é o estilo de vida da sua família? Tem sido um benefício ou tem sido um desperdício? Preste bem atenção, porque o sábio Salomão está falando de uma casa de um sábio. Na casa de um sábio, ou seja, na casa daquele que ama a presença, na casa daquele que adora a Deus, na casa daquele que reconhece a Jesus. Nessa casa, nesta vida, tem tesouro e azeite, tem presença e unção, tem presença e unção, tem presença e unção, e a presença e unção não pode ser desperdiçada, não pode ser desperdiçada na sua vida. O texto aponta aqui para a presença do reino de Deus em nossa vida. Se o reino de Deus chegou a presença de Deus, chegou a unção de Deus. Isso não pode ser um desperdício para você.
Eu não sei como você tem vivido os seus dias hoje, não sei qual o estilo de vida que você tem levado, não sei quais são as suas escolhas, mas eu sei de uma coisa: tem presença, tem unção de Deus na sua direção. Você não é chamado para ser um desperdício nessa geração. Você tem que ser um benefício. A sua casa tem que ser um benefício para a rua, a sua casa tem que ser um benefício para a comunidade. Ei, eu vou mais além, a sua casa tem que ser um benefício para a cidade. A nossa igreja tem construído essa visão. É uma igreja, é um local de benefício, não um local de desperdício. É um local que está aqui instalado nessa comunidade para abençoar a cidade. Nós não somos uma igreja para uma comunidade, nós somos uma igreja para a cidade. E nós sabemos que aqui a presença e a unção de Deus. Então a gente não pode andar por aí desperdiçando as coisas que Deus nos dá. Você não pode andar desperdiçando as coisas que Deus libera sobre você. Mas pastor, o tempo mudou, certo? O tempo mudou, mas Deus não mudou. Mas pastor, as circunstâncias são diferentes, sim. As circunstâncias são diferentes, mas o Deus é o mesmo. Você precisa da mesma fé para ser um benefício aquilo que Deus libera na sua direção. O texto aqui apresenta o reino de Deus instalado na nossa vida. Como assim, pastor? Escute: tesouro e azeite, elementos que o sábio Salomão fala sobre a casa daqueles que são sábios, da vida daqueles que são sábios. Tesouro e azeite. O azeite representa a unção que cura, o tesouro representa a presença que transforma. Enquanto o azeite gera cura, a presença gera transformação. O reino de Deus, quando nos alcança, gera em nós uma incrível obra de mudança. O reino de Deus, ele gera cura. O reino de Deus, ele gera transformação, porque há um tesouro, há um azeite na sua direção. Então preste bem atenção no que eu vou te dizer nessa hora, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você 3 níveis que a sabedoria gera na nossa vida. O sábio está dizendo na casa do sábio. A casa do sábio é a vida daquele que é sábio. Aquele que é sábio é aquele que ama a Deus, obedece a Deus, cumpre os seus mandamentos. E esse que é sábio, o sábio diz que recebe um tesouro e azeite, recebe unção e presença. E essa casa, o sábio Salomão está dizendo que ela não é um desperdício, ela é um benefício, aonde quer que esteja. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida, e eu tenho certeza que assim será. Você não é um desperdício para a sua casa. Você não é um desperdício para a sua família. Você não é um desperdício para a rua que você mora. Você não é um desperdício para a comunidade que você reside, para a cidade que você nasceu. Você é alguém que gera benefício para a vida das pessoas, porque você tem a presença e tem a unção. Há um tesouro na sua vida, há azeite fresco na sua direção. Então se levante como alguém sábio nesse tempo e não desperdice a presença de Deus nem a unção de Deus na sua vida. E você vai marcar história em nome de Jesus. Aqui nós vamos aprender aqui no texto três níveis que a sabedoria gera na minha e na sua vida, que nos torna pessoas fortalecidas pela presença e pela unção. Então a sabedoria me ensina a primeira coisa que eu preciso aprender, primeira coisa que você precisa aprender nessa noite, é que a presença e a unção vai me ensinar coisas que farão toda a diferença na minha vida. Então a presença e a unção, que é o tesouro e o azeite, precisa gerar na minha vida, me ensinar como alguém sábio. Primeira coisa a receber. Primeira coisa que você vai aprender com a sabedoria, com a presença, com a unção, é receber. Receber através de uma vida de obediência. O texto diz que na casa do sábio sempre há tesouro, sempre há azeite, mas o homem insensato, ele desperdiça essas coisas. Alguém insensato desperdiça as coisas que Deus dá, porque não enxerga o trabalhar e o agir de Deus. Mas o sábio não desperdiça nada. O sábio sabe receber. Ei, o sábio sabe receber. Porque a nossa vida é feita de escolhas. E aí nós podemos escolher o que nós queremos e precisamos receber. A sabedoria gera discernimento e nos ensina a receber e receber melhor. O discernimento é uma sensibilidade que nos faz analisar os fatos.
Discernimento é algo que nos faz aprender a receber e receber sempre melhor as coisas. Nos faz analisar, nos faz contextualizar, nos faz fazer leituras. Você precisa do discernimento de alguém sábio nessa geração para aprender a receber a unção e a presença de Deus na sua direção. Porque Deus tem coisas boas para você. Deus tem coisas maravilhosas na sua direção. Deus tem milagres novos. Deus tem uma palavra fresquinha para o seu coração. Aprenda a receber com a sabedoria. Aprenda a receber com a presença. Aprenda a receber com a unção de Deus. Isso fará toda a diferença na sua vida. A sabedoria gera discernimento. Muitos nesse tempo não sabem discernir. Muitos nesse tempo estão se atrapalhando com o discernimento. Perdem as oportunidades porque não sabem receber o que Deus tem liberado. Então, em nome de Jesus, em um mundo de muitas propostas, que desqualifica, aprenda a receber o que te edifica. Aprenda a receber o que te edifica. De um mundo de muitas propostas que desqualifica você, porque o mundo está aí oferecendo propostas demais, oportunidades demais o mundo oferece, mas pode observar, porque o que o mundo oferece vai desqualificar você diante do Senhor. Mas aprenda a receber aquilo que edifica a sua vida, edifica o seu espírito, edifica a sua alma. Não permita que tudo entre em você, faça um discernimento, analise e receba aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, que vem da vontade de Deus para a sua vida. Aprenda a receber com aquele que recebeu você, mesmo sem você ter algo a oferecer. Aprenda a receber com Ele. Aprenda a receber com Jesus, que recebeu você com tanto amor. Recebeu você ainda que você não tenha nada para oferecer a Ele. Jesus é especialista em saber receber coisas boas. Mesmo de situações, lugares ou pessoas difíceis. Mesmo em situações, lugares ou pessoas ruins. Jesus sempre sabia receber coisas boas. Jesus sempre sabia tirar proveito das situações e circunstâncias. Então o que nós precisamos é aprender com Jesus nesse tempo. Às vezes a gente se embaraça porque a gente quer aprender com livros, a gente quer aprender na faculdade, a gente quer aprender na escola, a gente quer aprender com a televisão e sempre vai nos ensinar talvez a julgar de forma errada as coisas. Então olhemos para Jesus. Ele é a nossa melhor referência para aprendermos a receber de forma excelente. Olha, eu tenho 3 textos aqui, 3 momentos, 3 situações que Jesus nos ensina a receber diante de uma situação difícil. Lembra de João capítulo 8? Aquela mulher adúltera que foi pega em flagrantes no adultério, foi levada em praça pública diante de Jesus, e ali houve um grande questionamento. João capítulo 8 diz que Jesus foi questionado pelos religiosos. E agora, o que nós devemos fazer? A lei de Moisés diz que devemos apedrejar até a morte. Então perceba que Jesus soube receber muito bem a situação, tirar proveito e ensinar. Aqueles que sabem receber, sabem ensinar muito bem. Jesus olhou para todos assim: tudo bem, quem não tiver pecado aqui, atira a primeira pedra. Então Jesus estava ensinando a todos: aprendam a julgar as circunstâncias, aprendam a discernir o tempo, as situações e as estações. Parem de olhar para a vida do outro e comecem a olhar para você. Jesus hoje nos ensina: para de julgar um pouquinho o seu vizinho, para de julgar um pouquinho a outra pessoa que está perto de você, e você dizer sempre que o erro está no outro. Chegou a hora de você aprender a olhar para você, aprender a receber as coisas que Deus te direciona para tratar a sua vida. Aprenda a discernir. Mesmo em situações difíceis, você pode receber coisas boas do Senhor. Um outro exemplo é diante de Jesus, diante de um lugar difícil. Marcos capítulo 6 diz que Jesus em Nazaré foi rejeitado na sua terra, no seu lugar de nascença. E ali Jesus não pôde fazer muitos milagres por conta da incredulidade do povo. Marcos 6 diz que Jesus, mesmo em um lugar difícil, pôde receber coisas boas e ensinar coisas boas. Jesus olha para a circunstância e todos os religiosos dizendo: esse não é o filho de José, filho de Maria? Esse não é o irmão de Tiago, filho do carpinteiro? Como ele pode falar coisas assim ou fazer milagres? Nós conhecemos muito bem quem ele é. Jesus olha para a circunstância, o lugar difícil, e diz assim: não deixem que o profeta da casa seja desonrado. O único lugar que o profeta possa ser desonrado é dentro da sua casa. Então entenda isso.
em nome de Jesus, aprenda a receber com a sua família. Mesmo que talvez seja um lugar difícil, você possa dizer: pastor, ninguém me honra, ninguém acredita em mim na minha casa, ninguém me dá valor na minha casa. Você precisa aprender as coisas boas e receber as coisas boas que Deus tem para te ensinar com essa situação. Jesus diz: ei, é na sua casa em que os profetas não são valorizados. Então Jesus estava dizendo, não era só uma afirmação, mas Jesus estava ensinando que nós deveríamos combater essa realidade. Em nome de Jesus, valorize os da casa, honre a sua família, honre os seus. Escute em nome de Jesus, para com aquele conceito de que a grama do vizinho é sempre melhor do que a sua, de que a casa do vizinho é melhor do que a sua, de que aqueles que vêm de fora são melhores do que os da casa. Quantos discípulos não valorizam um pastor de fora e não honram o pastor da casa? Quantos discípulos não valorizam um outro líder e não valorizam o seu líder? Quantos irmãos valorizam mais irmãos de outro lugar, de outra igreja, de fora, que nem conhece direito, mas não valoriza o que você convive, não valoriza os seus, não sabe honrar os da casa? Jesus está dizendo: ei, a situação pode ser difícil, a casa é difícil, mas aprenda a receber os seus, aprenda a receber coisas boas de Deus, mesmo em lugares difíceis. Isso vai fazer diferença na sua jornada, em nome de Jesus. Um terceiro exemplo, em Lucas 19, Jesus se depara com uma pessoa difícil. Jesus se depara com Zaqueu, um pecador publicano, roubava todas as pessoas. E ali Zaqueu se torna rico. Mas naquele dia, em Lucas 19, diz que Jesus ia passando por ali. E Zaqueu, curioso, diz: eu vou conhecer Jesus. E pela sua estatura baixa, ele sobe numa árvore. E Jesus, quando vê Zaqueu em cima da árvore, diz: Zaqueu, desce daí, hoje eu quero comer com você na sua casa. Uau! Incrível e chocante, porque Jesus olha para um pecador que ninguém queria relacionamento com ele, alguém excluído da sua geração, alguém extremamente difícil, só olhava para as pessoas para tirar proveito. Mas Jesus olha para esse e diz assim: tem coisa boa que eu posso receber desse também. Eu quero entrar na sua casa, eu quero sentar com você na sua mesa, eu quero comer com você. E ali Jesus realiza isso, entra na casa de Zaqueu. Diante da mesa, Zaqueu é tão constrangido pelo amor do Senhor, que Zaqueu diz assim: Senhor, eu resolvi, eu quero devolver tudo aquilo que eu roubei, eu quero dar aos pobres tudo aquilo que eu tenho, eu quero restituir o que eu fiz errado. Aí Jesus olha e diz assim: hoje tem salvação aqui na sua casa, Zaqueu. Hoje você foi alcançado pela presença, hoje você foi transformado pela unção do Senhor. Uau! Mesmo em pessoas difíceis, mesmo em pessoas ruins, pode haver coisa boa, pode nascer coisa boa sim. É só olhar para você. Você não era uma peça boa. Vai dizer para mim que você era uma pecinha boa antes de Jesus chegar na sua vida, e ainda talvez continua não sendo. Mas tem coisa boa chegando na sua direção. Você precisa aprender sim a receber a presença e a unção de Deus, que vai gerar cura e vai gerar transformação na sua vida, e você nunca mais será a mesma pessoa. Então para um pouco de estar olhando para as pessoas, julgando as pessoas, dizendo que as pessoas são difíceis. Começa a olhar para você, começa a encontrar em você a presença e a unção do Senhor. Aprenda a receber. O Senhor vai te ensinar a você ser alguém que consegue receber coisas excelentes do Senhor. Deus tem coisas boas para liberar para você. Não desperdice. Alguém que sabe receber é alguém que não desperdiça as coisas. O insensato desperdiça, a Bíblia diz. Mas o sábio, ele se beneficia das coisas que Deus libera para ele. Receba a presença e a unção liberadas na sua direção. Receba a presença e a unção liberadas na sua direção do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo diz: quem não tem um Espírito não aceita, ou seja, não recebe as coisas que vêm do Espírito de Deus. Quem não discerne, não recebe. Quem não está aberto à presença do Senhor, não está aberto a ser ensinado a receber mais do Senhor. Então, em nome de Jesus, abre teu coração para Ele nessa noite. Volte-se para Ele, quebre o orgulho, quebre os seus conceitos, quebre o seu achismo. Se volte para o Senhor, Ele vai te ensinar a você a receber as melhores coisas que Ele tem para você. Naturalmente, obedientes são sábios, e sábios são obedientes. Entenda que sábio é aquele que sabe fazer bom uso
Uau, eu quero repetir para você, enxertar isso no seu coração. Sábio é aquele que sabe fazer bom uso com as coisas. E eu quero perguntar a você, você tem feito bom uso com a presença de Deus? Você tem feito bom uso com a unção que Deus liberou para você? Você tem feito bom uso do devocional que você tem lido? Você tem feito bom uso da família que você tem, que Deus se deu, da igreja que Deus se deu, do ministério que Deus se deu? Você tem feito bom uso com as finanças que Deus proporciona você receber? Porque sábio é aquele que sabe fazer bom uso. Se você não está sabendo fazer bom uso, você precisa aprender mais com a sabedoria do Senhor. Ela vai te ensinar a você receber as melhores coisas que Deus tem para você. Em nome de Jesus, aprenda a receber. Aprenda a receber, porque aprender a receber é para quem possui a sabedoria do alto. Deixa eu te fazer algumas perguntas que eu quero passar para o ponto 2. Você tem dificuldade para receber? Você é alguém que tem dificuldade para receber um presente, receber um elogio? No elogio você diz, você é daqueles que conhece alguém assim? Quando alguém elogia, diz logo assim, não precisa, são seus olhos, é bondade, eu sempre digo isso, é bondade sua. Você conhece alguém assim que não sabe receber um presente? Diz assim, nem precisava me dar, não precisava, não sabe receber um elogio, não sabe receber um carinho, não sabe receber uma oportunidade. Tem pessoas assim, talvez esteja aí alguém perto de você assim, mas hoje é a noite que Deus quer confrontar e ensinar você a receber as oportunidades de Deus, ensinar você a receber o tempo de Deus na sua vida. Alguém que quando recebe algo se sente devedor e obrigado a retribuir. Não, você não precisa retribuir aquilo que você recebeu. Aprenda a receber, aprenda a fazer bom uso daquilo que você está recebendo de Deus. Tudo que chegar na sua mão, você tem que entender que do alto foi liberado primeiro. E aí você vai receber e vai fazer bom uso. Se você disse sim a uma dessas perguntas, eu quero dizer que você hoje precisa mudar o seu modo. Talvez você esteja no modo off. Você precisa ativar o modo on. Você precisa ativar o modo de receber. E eu quero liberar para você essa palavra profética. Esse será o tempo onde você mais vai receber coisas de Deus. Mais oportunidades de Deus surgirão na sua direção, na sua casa. Você e a sua família vão receber provisão de Deus. Estes serão os dias aonde você vai mais receber coisas de Deus na sua direção. Preste bem atenção e aprenda a receber. Amém? Segundo, o que eu preciso aprender com a sabedoria é ativar. Eu preciso aprender a receber com a obediência. Eu preciso aprender a ativar com a dependência. Aprenda a ativar as coisas a partir da presença, a partir da unção do Senhor. Ativar é impulsionar. Se uma vez você já recebeu, agora você precisa impulsionar isso. Você precisa ativar isso na sua direção. Eu amo o texto de Gálatas 2, que Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Uau, nada mais é do que uma ativação na sua vida. Se você já recebeu Jesus, você precisa ativar Jesus. Se você já recebeu uma palavra de Deus na sua direção, você precisa aprender a ativar essa palavra. Porque se eu só recebo e não ativo, eu desperdiço aquilo que eu recebo. Então você não é um insensato para estar recebendo e desperdiçando. Muitas pessoas nesse tempo têm ouvido palavras, têm ouvido pregações, têm ouvido mensagem de Deus ao seu coração, mas têm só recebido, não têm ativado isso. E aí se torna um insensato porque não coloca em prática. Ativar é impulsionar, ativar é colocar em prática. Paulo diz, eu recebi Jesus, e agora já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Paulo ativou aquilo que recebeu, e fez toda a diferença na sua vida, no seu destino, no seu ministério. Depois de receber, nós precisamos ativar o que está conosco. E tem muita gente por aí que está cheio, sabe? Está cheio, mas não ativa.
Chegou a hora de você começar a ativar o dom que Deus te deu. Ei, chegou a hora de você não guardar os talentos, não guardar os dons. Tem muita gente cheia de dom e talento que recebeu de Deus, mas está guardado. Colocaram na gaveta. Ei, vai lá onde você guardou esse dom, onde você enterrou esse dom, esse talento, desenterra, traz para fora, ativa isso para os céus poder usar isso na sua direção e através de você nesta geração. Deus não te deu coisas para você guardar. Deus te deu coisas para você ativar, para você impulsionar. Deus não colocou pessoas na sua vida para você guardar para você, não. Você precisa impulsionar essas pessoas. Você precisa ativar o melhor de Deus nessas pessoas. É isso que Deus quer para você. E esse é o tempo oportuno para isso. Muitos se perdem nesse processo. Muitos se perdem neste lugar, até recebem, eu recebo, pastor, mas não ativam. E com o tempo desanimam. Sabe, os que desanimam, abandonam, são aqueles que não sabem ativar as coisas de Deus. E vivem de tempo, vivem de momento. Aquele momento do frescor da palavra nova, de um culto ali, e você recebe. Do momento agora você recebe, mas quando você acorda amanhã você esqueceu, não ativou aquilo que você está recebendo. Muitos se perdem nesse processo, até recebem, mas não sabem fazer. Não sabem fazer algo com aquilo que recebeu. Salomão disse: a vida do insensato é desperdiçar. Ei, deixa eu te perguntar, você sabe fazer bom uso com aquilo que Deus está liberando sobre você? Com aquilo que Deus já te deu? Você sabe fazer bom uso com aquilo que Deus já te deu, com um talento, com um dom, com a família, com o ministério, com a igreja, com pessoas tão maravilhosas que Deus colocou no teu caminho, com filhos, com marido, você sabe fazer bom uso com aquilo que Deus te deu? Se você recebeu e não sabe usar, eu quero te dizer que você precisa mais sabedoria nesse tempo. Mais sabedoria para você ativar, para você impulsionar o que Deus quer gerar em você e através de você. Enquanto a sabedoria nos ensina a ativar, a falta dela nos levará a desperdiçar. Enquanto a sabedoria nos ensina a ativar, a falta dela nos levará a desperdiçar. Você tem desperdiçado ou você tem ativado as coisas que você recebeu de Deus? Responde aí para o teu coração. Você tem ativado ou você tem desperdiçado as coisas que você recebeu de Deus? Você precisa saber viver a vida que Deus tem para você. Você precisa saber viver a vida que Deus tem para você. Salomão disse: quem segue a correção e a bondade achará vida, justiça e honra. No verso 21 de Provérbios, no Provérbios capítulo 21, no verso 21. Quem sabe viver é quem sabe fazer bom uso das coisas que Deus dá, das coisas que Deus nos faz receber. E o sábio diz: quem sabe viver a sua vida, vai encontrar no caminho da sua vida, vai encontrar vida abundante, justiça, e vai encontrar honra, que vai te ajudar na conduta da sua vida. Você tem tudo para superar, você tem tudo para vencer, você tem tudo para avançar. Viva dependente da presença, viva dependente da unção. Você tem tudo para superar em Deus, e eu declaro isso sobre a sua vida. Um tempo de muita fé, uma fé extraordinária, um tempo de muita esperança. Eu declaro isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro que a sua fé será ativada. Eu declaro que a esperança de Deus será ativada no seu coração. Eu declaro que a abundância que Jesus conquistou naquela cruz será ativada na sua direção. Eu declaro que o melhor de Deus prometido na sua palavra será ativado na direção da sua vida e da sua casa. Em nome de Jesus, você já recebeu o melhor de Deus naquela cruz. Você precisa ativar a sua direção. Tome posse disso. Viva com esta realidade. Em nome de Jesus. O escolher ativar é escolher caminhar na estrada do crer para mudar. Então é chegado o tempo que você precisa crer para mudar situações,
crer para mudar contextos, crer para mudar o seu coração. Para de reclamar, para de murmurar e se levante para ativar o que Deus já liberou na sua direção. Impulsione a sua fé. Viva uma fé extraordinária no Senhor, uma fé que move montanhas, uma fé que gera milagres, uma fé que gera cura. Em nome de Jesus, ative a unção do Senhor que está liberada sobre você. Ative a presença de Deus que está com você. Usufrua disso. Use isso como benefício e não como desperdício. Quantas pessoas não têm desperdiçado a presença de Deus? Quantas pessoas não têm desperdiçado a unção do Senhor nesse tempo? Então se levante para fazer a diferença. Não caminhe pela estrada do desperdício. Caminhe pela estrada do benefício de Deus. Olha para a estrada que você tem trilhado. Se você tem desperdiçado, não é a estrada que Deus construiu para você. Encontre o caminho de Deus e você achará o melhor de Deus para a sua direção. Procure conhecer o caminho. Eu amo essa expressão popular que diz: quem procura acha. E essa é uma verdade para a sua direção também. Procure o melhor caminho de Deus. Procure o melhor caminho do Senhor na sua direção. Em nome de Jesus, olha o que o salmista diz em Salmo 86. Senhor, ensina-me o teu caminho, para que eu ande na tua verdade. Dai-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Senhor, ensina-me a encontrar o teu caminho. Ensina-me a andar pelo teu caminho. Uau, isso é para quem é sábio. Isso é para alguém que recebe a presença e a unção. E alguém que deseja ativar, impulsionar a presença e a unção de Deus. Peça ao Senhor. Em vez de você pedir coisas e bens a Deus, peça que Ele te ensine a encontrar o caminho dEle na sua vida. Uau, como você viverá diferente se você achar o caminho do Senhor? Como os seus dias serão diferentes se você encontrar o caminho de Deus para a sua vida? Tem azeite, tem tesouro na sua direção, esperando apenas pela sua ativação. Tem azeite, tem tesouro de Deus na sua direção, esperando, sabe o que? Só você ativá-los. Então, em nome de Jesus, que hoje seja o dia de você desejar impulsionar aquilo que Deus já liberou na sua vida. Olha para você. Olha para o teu ministério. Quantas pessoas não têm servido hoje na igreja, mas estão paralisadas? Quantas pessoas não já serviram, mas paralisou? Quantas pessoas não já receberam um milagre tão de perto, mas paralisou? Quantas pessoas não receberam a oportunidade de Deus, mas paralisou aí? E Deus se chamando para você impulsionar. Ei, chegou o tempo de você impulsionar, de você ativar. Deseja viver coisas melhores. Deseja voltar a servir com aquele ânimo. Deseja voltar a impulsionar o teu ministério. Não se conforma não com esse tempo. Não se conforma com esse momento. Não se conforma com esse momento que você está vivendo, com essa limitação. Impulsiona. Vai mais além, ativa aí, ativa de forma profética o destino de Deus na sua direção. Eu creio que Deus vai te levar a lugares mais altos. Eu creio que Deus preparou um futuro melhor para você do que hoje. Eu tenho dito isso, que o teu amanhã será melhor do que o teu hoje. Creia nisso. Mas você precisa se levantar. Você precisa ativar o melhor de Deus na sua direção. Em nome de Jesus, então aprenda com a sabedoria a receber e aprenda com a sabedoria a ativar o que você recebeu através da dependência. E por último, terceiro que eu posso aprender aqui com a sabedoria, com a presença e a unção de Deus na minha vida, é repartir. Se você recebeu, se você ativou, chegou a hora de você repartir o que Deus liberou na sua direção. Repartir através de uma vida de sacrifício. Eu recebo através de uma vida de obediência. Eu ativo através de uma vida de dependência.
mas eu só consigo repartir através de uma vida de sacrifício. Repartir no mundo é dividir, mas no reino de Deus é multiplicar, porque Deus trabalha com uma ação matemática diferente. Deus não trabalha com divisão, Deus trabalha com multiplicação. Então entenda, tudo que Deus te deu, Ele nunca vai querer dividir, Ele vai querer multiplicar. Se Deus te deu uma unção, Ele vai querer multiplicar essa unção na vida de mais pessoas. Se Deus te deu um ministério, Ele vai querer que esse ministério seja multiplicado. Se Deus te deu pessoas para você cuidar, Deus deseja que você multiplique isso. Se Deus te deu um talento, não é para você enterrar, é para você multiplicar. Então, em nome de Jesus, aprenda a ser sábio, aprenda a fazer bom uso com o que Deus te deu, aprenda a repartir. É chegado o tempo de você ser mais sábio. Salomão diz que na casa do sábio há benefício e não desperdício. Benefício é prestar serviço. Na casa do sábio, na vida de quem é sábio, há uma prestação de serviço constante. Então, se você não se sente chamado, não se sente um calor no coração, não sente uma pulsação, uma impulsão para você prestar um serviço, para você repartir aquilo que você tem, é porque você precisa ainda fazer bom uso da presença, porque aonde Jesus está, não há limitação, há multiplicação. Uau, Jesus nunca chegou em um lugar, Jesus nunca chegou na vida de alguém para limitar, mas para multiplicar, em nome de Jesus, e na sua vida não será diferente. Jesus não chegou aí na sua casa para limitar a sua casa. Jesus não chegou aí no seu coração para ser um coração limitado. Jesus chegou aí para transbordar, para fluir, para repartir, para multiplicar, para fazer você ser um benefício e não um desperdício. Sábio é aquele que sabe fazer bom uso, sábio é aquele que presta serviço. Entenda, sábio não é aquele que mais retém ou desperdiça, mas é aquele que mais reparte ou beneficia outras pessoas. Então deixa eu te fazer mais uma pergunta nessa noite. A sua vida é mais para reter ou para repartir? A sua vida nesse tempo, ela se limita a você reter as coisas, porque você só pensa em você só quer saber da sua vida, do seu conforto, do seu benefício, ou a sua vida é muito mais para você repartir, para você beneficiar a outros, para você prestar um serviço na comunidade que você mora, na igreja que você faz parte? E qual é o benefício que você faz para a igreja que você pertence? Qual é o benefício que você está fazendo para a igreja que você pertence? Qual é o benefício que a sua vida faz para o reino de Deus nesse tempo? Qual é o benefício que a sua vida presta para a sua casa e a sua família? E qual é o benefício que a sua vida presta para a comunidade que você mora, para a cidade que você mora? Que isso, pastor? Eu vou pensar na cidade, porque a sua vida é um benefício para a cidade, é um benefício para a comunidade, é um benefício para a igreja local, é um benefício para o reino de Deus, é um benefício para a sua casa, é um benefício para a sua família, para os seus. Não se veja como desperdício. Se você até hoje se viu como desperdício, como alguém frustrado, alguém que não dá para nada, alguém que não sabe fazer nada, hoje, em nome de Jesus, eu coloco por terra essa palavra mentirosa que alcançou o teu coração, porque você é imagem e semelhança do Criador. Então você é alguém que é um benefício, sim, alguém que sabe multiplicar, repartir, que presta um bom serviço aonde você está. Deixa o teu legado, deixa a tua marca na tua história. A sua vida, ela não pode ser mais para reter do que repartir. Pastor, o senhor está me dizendo que eu não tenho que juntar as coisas, não tenho que guardar? Sim, você deve fazer suas economias, você deve guardar, sim, mas eu estou falando que a sua vida não pode se limitar ao reter, porque se Jesus está com você,
Jesus precisa despertar no seu coração o desejo de repartir, de multiplicar, o desejo de contribuir, o desejo de deixar fluir através de você. Deixa fluir as águas. Se as águas já mataram a sua sede, hoje você é uma fonte que vai deixar fluir as águas para matar a sede de muitas pessoas. Então Jesus nos ensinou com a sua vida de sacrifício. Sacrifício chamado Corban é vir para perto de Deus e deixar que Deus, através de você, chegue perto de muitas pessoas. Esse é o sacrifício Corban, é o sacrifício de que quando a gente acha o bom tesouro, quando a gente recebe a excelente unção, nós deixamos tudo, meu irmão, a gente deixa tudo por esse amor, a gente deixa tudo por essa presença. Certa vez havia um jovem que, ao caminhar por um campo, encontrou nesse campo um bom tesouro. Uau, aquele jovem foi surpreendido porque ele nunca achou que acharia um tesouro naquele campo. E ele não saiu a andar no campo desejando encontrar um tesouro, mas ali ele foi surpreendido. Deus permitiu que ele achasse aquele tesouro. Ele cavou e encontrou um grande tesouro, que é a presença do Senhor. Aquele tesouro gerou uma grande transformação na sua vida, ao ponto daquele jovem enterrar aquele tesouro, sair, voltar para o lugar, vender tudo o que tinha. Uau, aquele jovem, ele simplesmente entrou em um momento de sacrifício na sua vida. Ele gerou o Corban, ele se aproximou da presença, desejou a presença mais do que qualquer coisa na sua vida, mais do que qualquer coisa que ele possuía. Ele se desfez de coisas para se não desfazer da presença. Vendeu tudo o que tinha, voltou e comprou aquele campo. Uau! Ele comprou aquele campo só por conta daquele tesouro que ele encontrou. Ele se desfez de tudo que ele tinha só porque ele encontrou a presença que valia mais do que a sua própria vida. Aquele jovem encontrou na presença a unção. A unção que o separava dessa geração. Essa história que eu contei é registrada por Jesus, quando ele fala do reino de Deus. O reino de Deus é como um homem que, encontrando um tesouro, vende tudo o que tem, volta e compra o campo só por causa do tesouro. Então, em nome de Jesus, se a presença de Deus, a unção do Senhor já está na sua vida, aprenda a repartir isso, meu irmão. Não guarde isso para você. Deus não te proporcionou esse tesouro para transformar a sua vida só pensando em você. Deus não proporcionou a unção que gera cura e libertação na sua vida só pensando em você. Atos 20:35, Paulo diz: em tudo o que eu fiz, mostrei a vocês que mediante o trabalho árduo, a prestação de serviço da minha vida, devemos ajudar sempre aos fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar, em repartir, do que em receber. Uau! Jesus está ensinando que é melhor dar do que receber, que é melhor repartir do que reter. Jesus não está dizendo que é proibido reter, que é proibido receber. Não, a gente precisa aprender a receber, mas acima de tudo aprender a repartir, aprender a multiplicar. A obra de Deus em Jesus faz em você e através de você. A obra que Jesus está fazendo em você, Ele deseja fazer através de você também. Eu amo o texto de 2 Coríntios 5, verso 15. É o texto que respalda o meu ministério. Se um morreu por todos, logo todos devem morrer por ele. Se Jesus morreu por mim, o que me cabe hoje é viver por ele nessa geração. Então o Senhor quer a sua vida, o Senhor quer fazer em você a transformação que Ele quer fazer através de você nessa geração. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. Uau, eu quero terminar aqui. O pão que Jesus repartiu naquela última ceia foi para alimentar não só aqueles 12,
mas para alimentar a fome de todos. Jesus diz: esse é o meu corpo que é partido por vós, mas façam isso em memória de mim. Façam isso continuando a repartir a minha vida com outras pessoas. Ei, meu irmão, você não tem Jesus para você sozinho. Você tem Jesus para repartir Jesus com todas as pessoas. Então olha ao teu redor, quantas pessoas não precisam de Jesus? Quantas pessoas não precisam desse tesouro que você tem? Quantas pessoas não precisam do azeite que você possui? Uau, em nome de Jesus, se tem azeite na botija na sua casa, tem farinha na panela na sua casa, não é apenas para matar a tua fome, é para você levar e matar a fome de muitos que estão necessitados desse tempo. Aprenda com a sabedoria a repartir com uma vida de sacrifício. Seja sábio para deixar fluir aquilo que Deus deseja através de você repartir. Seja sábio para deixar fluir aquilo que Deus deseja através de você repartir. Quando existe sensatez na forma em que dispomos das coisas que recebemos de Deus, isso jamais vai nos faltar. Isso é um princípio bíblico. Se tem sensatez para as coisas que você recebe de Deus, e você não retém só para você, mas você reparte, nunca vai faltar na sua direção. Nunca vai faltar aquilo que você dá, aquilo que você reparte, não vai faltar, porque o que Deus diz é: dê, reparta e a sua mão será farta. Dê, reparta e a sua mão será farta. Não vai faltar aquilo que você tem se levantado para dar, para repartir, para multiplicar, para abençoar pessoas. Deus não vai deixar faltar. Agora, se você não tem sensatez, não tem sabedoria e você só quer reter, até o que você retém Deus pode te tirar. Olha para a parábola dos talentos. Aquele último homem que reteu, guardou o talento que Deus deu para ele multiplicar. Deus disse: eu vou tomar isso que eu te dei, e até o que você tem eu vou tirar. Deus não se agrada com o nosso egoísmo. Deus não se agrada com a gente pensar só em nós. Você pensa que Deus se agrada quando você pensa só no seu umbigo, pensa só no seu bem-estar, pensa só naquilo que te agrada? Não, Deus, Ele está fazendo uma linda obra na sua vida, porque Ele quer fazer essa linda obra através de você, na vida de muitos. Então comece a repartir, se você deseja progredir. Ei, em nome de Jesus, comece a repartir, se você deseja progredir. Comece a repartir naquilo que você deseja crescer. Comece a repartir naquilo que você deseja crescer, progredir, avançar. O segredo está em você multiplicar, repartir, deixa fluir com outras pessoas. Esse é um princípio que eu vivo na minha vida, que eu vivo na minha casa. Quanto mais eu reparto, quanto mais eu multiplico, quanto mais eu dou, mais o Senhor me dá, me faz receber. Então experimenta e vive essa essência. Eu quero ver aquilo que você dá com todo o coração, aquilo que você reparte com todo entendimento, faltar na sua vida. Não vai faltar, em nome de Jesus, porque o Senhor é o mesmo que disse em Mateus 14, os discípulos oraram para Jesus, a grande multidão passando fome. Eu quero terminar aqui, eu quero chamar os meninos para a gente adorar junto com você. Jesus olha para aquela multidão faminta, os discípulos dizem: Jesus, dispersa essa multidão, porque a gente não tem como dar de comida a eles. Jesus diz: ei, oh meu Deus do céu, até quando vocês não vão entender? Busquem a sabedoria, se movam em fé, não pelo que vocês estão vendo, mas crendo. Jesus olha para aqueles discípulos e diz: eles não precisam ir embora, deem vocês de comer a eles. Uau, Jesus está dizendo: eu estou fazendo uma obra na vida de vocês, para que vocês se levantem e façam o mesmo na vida de muitos. Se eu estou dando pão a vocês, é para vocês repartir. Então vão lá e dê vocês de comer a eles. Não mandem embora quem está necessitado na sua vida, porque se Deus te deu pão, se Jesus te deu pão, se Jesus te deu a presença, se Jesus te deu a unção, não mandem embora quem está necessitado. Distribua, reparta, porque não vai faltar para você, meu irmão.
Se você pensa, eu não vou dar porque vai me faltar, isso é um pensamento pequeno, é um pensamento de quem desperdiça, é um pensamento de quem é insensato. Então, em nome de Jesus, hoje eu quero ativar na sua mente uma transformação de mente, para você avançar, progredir, prosperar no Senhor. A palavra que eu deixo no teu coração é: não vai faltar farinha na panela, não vai faltar azeite na botija, se você for sábio para repartir. Uau! O profeta chegou na casa da viúva e disse: faz um bolo para mim. Ela disse: eu só tenho um pouquinho de farinha e um bocado de farinha, um pouco de azeite. Se eu der para o Senhor, eu vou morrer de fome, eu e meu filho. Deus disse à boca do profeta: ei, serve primeiro a Deus. As coisas que Deus proporciona a você receber é para você usar primeiro para Deus. E aí a mulher entendeu, uau, que essência aquela mulher recebeu. Ela disse: ai meu Deus, que pensamento pequeno. Eu não vou morrer retendo, eu quero prosperar, distribuindo e dando. Em nome de Jesus, você, a sua casa não vão morrer retendo, vocês vão prosperar, retendo, distribuindo, multiplicando. Porque quanto mais você der, mais você vai ter, mais você vai receber. Em nome de Jesus. Aquela mulher foi e fez o bolo e disse: tome, profeta, eu estou dando para Deus aquilo que, a única coisa que eu tinha, era a minha última coisa, era o meu último recurso. Ela deu, ela distribuiu, ela repartiu. E o profeta disse: nessa casa nunca vai faltar farinha, nunca vai faltar azeite, nunca vai faltar a presença, nunca vai faltar unção, porque há sabedoria. Em nome de Jesus. Oh meu Deus, aleluia. Uau, não vai faltar farinha na sua casa, não vai faltar azeite na botija, se você tiver o coração aberto para dar, distribuir, multiplicar. Se prepare, porque você vai crescer abundantemente, como nunca cresceu, como nunca prosperou. O melhor de Deus está por vir na sua direção. Abra o seu coração, receba, ative e reparta. Em nome de Jesus. Você nunca mais será o mesmo. Você não será mais a mesma pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça isso hoje. Aprenda a receber, aprenda a ativar e, acima de tudo, aprenda a repartir. E você e a sua casa não serão mais as mesmas pessoas. Eu quero que você adore ao Senhor nesse momento com todo o teu coração. Uau! Se o Espírito Santo está falando no teu coração, você pode se quebrantar, você pode chorar, você pode reconhecer, você pode se humilhar e dizer: Senhor, como eu preciso aprender a receber as oportunidades que o Senhor tem me dado. Como eu preciso aprender a impulsionar o teu chamado na minha vida. Oh meu Deus, como eu preciso aprender a amar mais pessoas, a repartir o que eu tenho, a dar sem olhar se eu vou, se vai me faltar. Ei, não olhe se vai te faltar aquilo que você precisa dar. Dê, e Deus vai te retribuir, Deus vai te recompensar, Deus vai fazer você progredir. Eu creio em nome de Jesus.